Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Karen, eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto que se tornou muito comum nos nossos dias, que são os relacionamentos líquidos ou relações líquidas. Talvez você já tenha ouvido sobre esse termo, porque ele se diz muito sobre o nosso relacionamento com o ser humano. Mas hoje eu quero trazer aqui para vocês essa ideia para o nosso relacionamento com Deus. Fique até o final que eu acredito que esse tema é muito importante para a nossa vida espiritual. Primeiro, o que significa relações líquidas? Esse termo ele foi definido, ele foi criado pelo sociólogo polonês que chama Zygmunt Bauman. Ele se refere a esses relacionamentos líquidos como aqueles relacionamentos que são temporários, que não possuem profundidade, que são voláteis, que são frágeis. E trata-se de uma relação que não tem compromisso, que não exige-se esforço de uma parte ou de outra. E relacionamento aqui eu quero abranger de uma forma geral, não só o relacionamento amoroso, mas também o relacionamento entre as pessoas, amizade, coleguismo, enfim, todo tipo de relacionamento. Nas relações líquidas, esse relacionamento, ele é focado simplesmente no que o outro pode oferecer. E o outro, ele se torna como se fosse um bem de serviço ou um material, algum produto nesse sentido, porque simplesmente quando ele não atende mais às nossas necessidades, nós simplesmente excluímos eles e procuramos outro melhor. E esse descarte, ele é feito sem nenhum peso na consciência. E isso fica muito forte com as redes sociais, porque hoje nas redes sociais, tende-se a mostrar muito uma vida perfeita, uma vida sem conflitos, uma vida sem dificuldades, mas nós sabemos muito bem que não é essa a realidade que nós vivemos. Nós temos vários conflitos no nosso dia, nós temos escolhas que nós fazemos que talvez não são escolhas favoráveis, mas nós precisamos fazer essa escolha até mesmo no dia a dia, no nosso trabalho, enfim. Mas nos relacionamentos líquidos, as pessoas elas não estão dispostas a verdadeiramente construir ali algo que seja sólido, algo que seja duradouro, algo que passe por conflitos no dia a dia, mas apesar dos conflitos, torna-se aquele relacionamento algo forte e não o contrário, que seja simplesmente uma troca ali na primeira dificuldade que aparece. E essas relações líquidas, ela não tem um diálogo profundo, ela não tem firmeza, e isso, pode ser aplicado nessas relações humanas, mas também no nosso relacionamento com Deus. Por quê? Se o nosso relacionamento com Deus ele está baseado somente, na troca do que Deus pode fazer por nós. Por exemplo, eu só procuro a Deus quando eu estou precisando de alguma coisa ou quando eu estou passando por uma dificuldade. Então, o meu relacionamento com Ele é basicamente uma relação líquida, Não tem uma firmeza, não tem uma constância. O relacionamento que Deus propôs para mim e para você é um relacionamento sólido. Nós vemos lá em João 15:5, quando Jesus ele vira e fala o seguinte: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Veja que a ideia aqui é a ideia de permanecer, Quando nós permanecemos com Cristo, nós produzimos os frutos, e frutos daquela árvore, que seria Jesus. Então, à medida que nós andamos com Jesus, que nós estamos firmes nele, firmados nessa árvore, nessa videira, isso significa que nós vamos produzir frutos que testemunham quem Jesus é. E esse relacionamento com Deus, ele envolve compromisso, ele envolve constância, ele envolve disciplina. E talvez, no nosso dia a dia, essas coisas vão se perdendo, durante a semana. E talvez a gente vai se lembrar de Jesus somente no domingo, quando nós vamos cultuar. E não é esse padrão que Deus deixou para nós. A primeira característica, que foi o que eu citei anteriormente, é se só buscamos a Deus quando necessitamos, Sabe quando aquela situação aperta, assim, que você precisa de um dinheiro naquele último momento ali para poder pagar uma conta, ou quando, ocorre alguma situação extrema que você recorre ali a Deus, que somente Deus poderia resolver? Sabe? Isso é um tipo de relacionamento líquido, porque é só simplesmente, focado no que Deus pode te oferecer. Outro fator é se as nossas leituras bíblicas e a nossa oração ela é feita de forma esporádica. Sabe? É muito importante que nós façamos o nosso devocional todos os dias, e ainda que você não tenha tempo para poder fazer o devocional ali pela manhã, mas só o fato de você orar, colocar Deus ali
como principal, né, ali no início do seu dia, e ao longo do seu dia você conseguir parar um momento para ler a Bíblia e tornar essa leitura um hábito na sua vida, muda completamente a sua rotina, a sua vida, o seu dia a dia. E um outro fator é quando não há o desejo profundo de conhecer a Deus. Sabe, nós não podemos falar que nós conhecemos a Deus, né, completamente, que nós não precisamos saber de mais nada sobre Deus, porque essa não é a verdade. Quanto mais nós conhecemos a Deus, nós buscamos conhecê-lo, mais nós podemos e nós temos o que conhecer. Então não fique satisfeito em ficar só ali, né, no superficial. Não, existe algo mais profundo para você conhecer em Deus. Eu não falo de mistérios, de algo novo, algo que Deus nunca revelou para ninguém, eu não falo disso. Mas eu falo à medida que você se debruça ali na palavra de Deus, você vai ganhando entendimento acerca daquilo que foi escrito. E quanto mais você ora, mais sensível você está à presença de Deus. Então eu falo sobre isso, é sobre o desejo de conhecer a Deus, independente da situação. Não é porque eu estou passando por um momento de dificuldade, não é porque eu estou precisando de um milagre assim, de última hora. Não, eu busco conhecê-lo todos os dias. E é isso que faz com que nós saiamos do modelo, né, de relacionamento líquido para um modelo de relacionamento profundo com Deus. Então, se você se identificou com algum desses pontos, sabe, não fique triste, porque é hora de mudar. Ainda dá tempo de mudar, porque Deus ele está disposto sempre a nos receber de braços abertos. Ele sempre está disposto a nos ensinar cada vez mais. O Espírito Santo está disponível, né, para nos lembrar de todas as coisas que Jesus já havia dito. Então, é o momento ainda, não chegou, né, o fim de todas as coisas. Nossa, eu cheguei aqui, realmente eu tô tendo um relacionamento líquido com Deus, eu só procuro a Deus quando eu preciso, eu pouco me importo com Ele no meu dia a dia, então eu vou desistir e vou virar, né, doida aqui, vou fazer tudo que eu quero. Não, existe ainda, né, a disponibilidade de Deus em nos receber de braços abertos, como, né, o pai, ele recebe o filho pródigo e faz uma festa, né? Então Deus está sempre disposto a nos receber, Ele quer nos acolher e nos mostrar que o relacionamento que Ele tem para conosco, ele sai dessa superficialidade e vai para algo mais profundo. Então, ter um relacionamento profundo com Deus, né, significa isso, ter Deus e ter Jesus como prioridade na nossa vida. Sabe, às vezes alguém pode chegar para você e falar assim, olha, você está há tanto tempo, né, sendo cristão, você vai aos cultos, né, todos os finais de semana, e o que mudou na sua vida? Então, a pessoa ela pode olhar para ela e falar assim, eu tenho bens, eu tenho carro, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, mas isso não significa que Deus está de acordo com todas essas coisas, sabe? E também a ausência disso não significa que Deus também está de acordo, porque o que define o nosso relacionamento com Deus não são as circunstâncias, é realmente ter Deus como prioridade, porque independente do que acontece ao nosso redor, a nossa fé está firmada nele, o nosso amor está firmado nele, independente da circunstância, ele é a prioridade da nossa vida. Então a mensagem que eu quero passar aqui para você hoje é essa, sabe? Não deixe com que Jesus, que Deus seja secundário, né? Deixe ele ser o centro da sua vida. Então, durante o seu dia, né, estabeleça uma rotina de oração, de leitura bíblica, igual nós comentamos. Estabeleça aí um momento de gratidão mesmo, de você ser grato a Deus por tudo que Ele fez, porque à medida que nós lembramos, né, das bênçãos dele na nossa vida, ainda assim nós temos a dimensão do impacto do amor dele conosco. Então, coloque a gratidão, né, como algo primordial no seu dia a dia também, para que você possa se lembrar das bênçãos dele. E se esse vídeo falou com você, eu te peço para você compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra, e eu espero que realmente tenha te edificado, porque me edificou muito pensando a esse respeito. E é isso, pessoal, fiquem com Deus, um forte abraço e tchau!